Boa noite aí, pessoal. Pessoal que está chegando aqui no Instagram, YouTube, Facebook. O som tá bom por aqui. Obrigado aí pelo feedback, Marcelo. Se tiver algum problema aí com som e imagem, por favor, podem dar o feedback aí no chat, no bate-papo. E hoje eu vou ter aqui o João Carlos, meu amigo aí de muitos anos, foi também meu cliente na época aí de assessor da XP, e agora ele tem uma história aí bem bacana de como ele deu essa virada de chave. Eu convidei hoje o João novamente, porque, bom, primeiro que até fazia muito tempo que a gente não conversava, não batia um papo, e a gente teve a oportunidade de estarmos juntos na semana passada, e deu para colocar a conversa em dia, e eu fiquei muito satisfeito de ver como que o João vem conduzindo aí os seus investimentos, com foco na renda, dando uma ênfase maior nos fundos imobiliários, mas com essa mesma filosofia de investir com o foco nos dividendos ou nos rendimentos, e até porque não os juros, ainda mais agora que a taxa Selic está voltando a ser mais competitiva, né? Nada como antigamente, mas volta aí para o patamar de 5,25%, com viés de alta, né? Podendo chegar a 7, 7,5%, quem sabe? Mas o importante é que o cenário base já consolidou de tal forma que a tendência é de alta. Provavelmente na próxima reunião do Copom, daqui a 45 dias aproximadamente, nós vamos ter mais um aumento aí de 1.000 pontos, ou seja, de 5,25 para 6,25. E em pouco tempo, ou até antes do final do ano, a taxa Selic vai estar aí em torno de 7, 7,25, 7,5, né? Como diria o americano, who knows? Mas, para a gente, isso... Assim, é claro que é importante saber que a tendência dos juros é de alta no curto e médio prazo. Isso é bom, né, para a parcela dos nossos investimentos que permanece em renda fixa. E é sempre bom, eu queria, antes de dar a palavra aí para o João e começar aí a fazer, né, as perguntas para ele, que eu acho que o João tem muito a acrescentar, é mais uma voz aí sensata no mercado financeiro, promovendo bons princípios de investimento, foco no longo prazo, caráter previdenciário, tudo aquilo que a gente já sabe que é do bom, do melhor, sem querer ser mais esperto do que o mercado, sem, vamos dizer assim, querer ganho rápido, com muita transparência, né? E às vezes até abrindo para a gente aqui experiências que foram dolorosas e que são muito pessoais, porque falar de dinheiro ainda é tabu, né, na nossa sociedade, então não é algo fácil da gente poder admitir os nossos erros, ainda mais publicamente, mas que tudo isso sirva para acrescentar, agregar valor e promover conhecimento de bons fundamentos, bons princípios, para nós podermos todos investir cada vez melhor, né? Então, esse é o propósito. Eu acho que o João aí vai poder acrescentar, agregar bastante valor à nossa conversa. Eu sempre gostei muito de conversar com o João, né? Um cara muito sensato, inteligente, e fico feliz, né, que hoje ele está bem alinhado aí comigo nesse propósito de investir de caráter previdenciário,
E se a gente tiver paciência aplicando essa metodologia, a gente vê resultado e resultados bastante satisfatórios, até acima da nossa expectativa, né? Então, já dei aqui uma introdução boa, o pessoal aí já está entrando, já está participando, então eu vou me dirigir aí ao João, né, para fazer a primeira pergunta aí da noite. Como eu falei, o João, ele dá uma ênfase boa aí nos fundos imobiliários, porque realmente o fundo imobiliário tem esse lado bom de gerar renda mensal. Isso realmente é indiscutível e muito bom, né? Eu confesso que fundo imobiliário não é a minha preferência, eu tenho também na minha carteira, gosto de fundo imobiliário, mas com o tempo eu acabei me dedicando e passo a maior parte do meu tempo olhando, analisando as ações, e eu acabo enxergando tantas oportunidades no mercado acionário que fica até difícil selecionar, né? Hoje mesmo eu estava lendo um pouquinho, dando um update, né? Me atualizando aí com as notícias, e são oportunidades para tudo quanto é lado, né? Petrobras anunciou dividendos ontem, deu um banho na expectativa do mercado, superando até a previsão mais otimista, né? Deixando assim de longe a previsão mais otimista do mercado. A Petrobras superou, já anunciou dividendo, hoje já está um boato aí no mercado que, além do dividendo anunciado ontem, pode também dar um dividendo extraordinário, adicional. Então, só para dar um exemplo, né? Mas hoje, só hoje, o pouco que eu gastei ali de tempo para olhar o noticiário, eu vi assim muitas oportunidades, muitas empresas. Claro que Petrobras aí ganhou os holofotes, sempre, né? Sempre ela. Mas, enfim, então, por isso, justificando aqui um pouco a minha carência e a minha deficiência com relação a fundos imobiliários. Mas o João tem se especializado, tem estudado bastante. Então, eu passo aí, né, a palavra para João com a seguinte pergunta: João, por que investir em fundos imobiliários, fundos de investimentos imobiliários? Pode dar uma pequena definição introdutória, né? Não precisa entrar muito na parte técnica, mas fala para a gente por que você tem se dedicado e tem estudado, né, com bastante afinco esse setor dos fundos de investimentos imobiliários. Pode falar aí à vontade. Tá, boa noite, povo, boa noite, amigos. Esse início de investimento em fundo imobiliário se deu mais ou menos um pouquinho depois que eu comecei a focar nos dividendos. Não sei se o meu som está bom, estou conseguindo ouvir? Tá bom. Tem que talvez baixar o som do celular, que está dando um eco. Celular? Espera aí, vamos botar em mudo aqui. Ou é o meu aqui que está dando eco? Deixa eu ver. O meu está em mudo. E agora, melhorou? Deixa eu ver aqui, vou tirar o som aqui do meu. Eu estou só no computador, mas não sei se as pessoas estão ouvindo no Instagram. Se o pessoal puder dar um feedback, se tiver legal aí, que a gente está no YouTube, Facebook e paralelamente aqui no Instagram. Se tiver ruim ou alguma coisa atrapalhando, é só avisar. Eu estou de olho aqui no chat, tanto do Instagram como do YouTube. Parece que está tudo bem. Tá. Se alguém não estiver ouvindo, por favor, avisa. Mas fala que agora está bom. Marcelo aqui fala que agora está bom. Tá. O interesse em fundos imobiliários, honestamente falando, surgiu ainda com o raciocínio de que fundos imobiliários seriam uma forma parecida, paralela de investir em imóveis, né? Eu inicialmente só tinha ações em minha carteira, tanto na minha como da minha esposa, que eu administro, né, que eu gerencio. E ela sempre falava em investir em imóveis. De vez em quando ela tinha as ofertas, né?
tá uma sala comercial sendo à venda, e a gente já tinha parado de investir em imóveis para renda. Mas era de vez em quando aquele costume, aquela tradição do brasileiro de investir em imóveis. Imóvel é seguro, imóvel é bom, imóvel é um investimento para sempre. Então, aquela cultura de imóveis, e eu não queria voltar a administrar imóveis, né? Então, eu encontrei nos fundos imobiliários uma maneira indireta de investir em imóvel sem ter os ônus que eu tinha percebido antes, de ficar renovando o contrato de inquilino, de ficar cobrando inquilino, pagando aqueles encargos sobre moradia. Era uma coisa bem prática, né? Eu comprava a cota, deixava alguém administrar para mim. Se houvesse vacância, a pessoa, o gestor, iria se virar para atender a vacância, né? E, para mim, foi muito fácil. É uma maneira de investir em imóvel, achando, né, que estaria investindo em imóvel, mas sem ter que arcar com o custo de investir. Se fosse comprar uma sala comercial, ia gastar toda a carteira de FII no único imóvel, provavelmente hoje na Barra estaria vago, né? Bem, então a história de fundo imobiliário aconteceu por uma insistência da minha esposa, né, que era a dona da carteira, e eu sou administrador, tipo administrador da carteira dela, né? Então, de investir em imóveis. Aí eu falei, olha, eu vou comprar cotas de fundo imobiliário, a gente é como se estivesse comprando um tijolinho ali daquele prédio, daquele shopping, enfim, daquele empreendimento, né? Até mostrava para ela as fotos do empreendimento que tinha na internet, né? Cada fundo. E eu falei, esse tem várias vantagens do que investir em imóveis, né? A gente não tem o ônus de ficar preocupando com vacância, pagando encargos de imóveis. E, no caso, a gente pode investir aos poucos, parcelas pequenas do nosso patrimônio. Então, começou-se assim, né? Só para suprir uma cultura de investimento em imóvel. Mas depois eu fui vendo que aquilo ali era bom para quem quer ter uma carteira de renda previdenciária, justamente porque tem os rendimentos mensais, eles são pagos mensalmente, e a isenção que tem de imposto de renda. Eu me lembro que, quando eu investia no apartamento, no final, no ajuste anual, o rendimento que já era pequeno, 30% ia para o leão. Então, quer dizer, eu era uma trabalheira danada, um rendimento que já era pequeno em relação ao valor do imóvel, que ainda ficava 1/3 ou quase isso para o imposto de renda, né? Então, quer dizer, o fundo imobiliário era muito atrativo, por causa da isenção, todas aquelas facilidades de aporte, de poder comprar aos pouquinhos, né? E vender também aos pouquinhos, né? Então, o imóvel não tem isso. Quem já investiu em imóvel sabe que é uma trabalheira tremenda para compra, venda, gasta-se muito com corretor, escritura e etc., né? Então, o fundo imobiliário veio a suprir isso. O Marcelo aqui no YouTube está perguntando que ano você começou a investir em FIIs? Final de 2016. Eu comecei bem um pouquinho. Eu gosto de... como se diz, a gente vai entrando dentro d'água, vai botando o primeiro pé, vai aprofundando aos pouquinhos, né? Eu não gosto de pular de cabeça. Também lugar que eu não conheço, né? Então, eu vou experimentando, né? Então, as primeiras cotas de FIIs foram no final de 2016. E foi aumentando progressivamente, né? Inicialmente, eu comprei para a carteira da minha esposa, depois eu comecei a comprar também para a minha carteira, porque eu via que dava uma estabilidade na renda, porque tem uma renda mensal, então eu podia fazer o reinvestimento mensal daqueles rendimentos, e também porque, isso é muito bom. Em tese, eles são menos voláteis do que as ações. Então, a questão do risco também, de certa maneira, para quem está começando, a gente suporta um pouco mais o risco. Não é que não seja volátil, mas é menos volátil do que a ação. Ele cai menos rápido
e menos assim, amplitude, né, da queda. Sim. Assim, eu concordo, né? Mas hoje também você tem um leque muito amplo, né? De variedade de fundos imobiliários que, assim, os fundos maiores, e dependendo do setor também, você vai encontrar menos volatilidade. É que nem ações, por exemplo, nesse período da pandemia, eu sempre falo aqui das transmissoras de eletricidade, né? Que eu acho que no mercado acionário, dos setores na Bolsa de Valores, é o setor, pelo menos assim, que eu tenho percebido, menos volátil, né? Isso ficou provado na pandemia, porque empresas como Taesa, Transmissão Paulista, a Lupar e até a SGT tiveram uma volatilidade quase imperceptível, enquanto outras empresas de outros setores tiveram volatilidade mais dramática, né? Mais vertiginosa, mais assustadora, obviamente, dependendo do setor, a situação foi até muito séria. E isso vale também para os fundos imobiliários, como shoppings, galpões, né? Então, agora, historicamente, né, por estar mais atrelado, é bom e é ruim esse lado, né, dos fundos imobiliários, porque, ao mesmo tempo que a volatilidade ela também é menor, você também não pode esperar uma valorização muito forte, muito grande, né? Então, por um lado, é bom, principalmente para quem está começando, porque lidar com a volatilidade, a gente nunca pode subestimar esse lado psicológico do investidor de ter que lidar com as oscilações de preços, né? Tanto de fundos imobiliários como de ações. E esse é o pedágio que o investidor de longo prazo tem que pagar, meio que, né, ao longo aí do caminho. Mas se a empresa é boa, ou o fundo imobiliário é bom e tem bons fundamentos, fica mais fácil da gente navegar né, situações mais desafiadoras, né? Então, assim, só essa observação, não quero te corrigir não, tá, João? Não é isso não. É só mesmo levantar essa questão que você colocou muito bem, que a volatilidade, ela existe até na renda fixa, né? A gente conversou muito sobre isso. Você teve experiências também com títulos do Tesouro, sentiu ali uma volatilidade. Se quiser também compartilhar sobre isso, fica à vontade. Mas volatilidade, na verdade, você tem em tudo quanto é lugar, né? O único lugar que você não vai ter volatilidade é no pós-fixado ou na poupança. Mas aí você está arriscado na poupança, por exemplo, de perder dinheiro sistematicamente sem perceber e sem ter consciência. Então, é uma outra forma de perder dinheiro, né? Mas, João, continua aí, por favor. A volatilidade que eu me referia é que realmente é um atrativo para a pessoa que quer iniciar no mercado de renda variável, no mercado que ela não conhece, que eu acho que o conhecimento ele vem naturalmente com o tempo. A gente tem que ter paciência, tem que ter dedicação e tem que conhecer um pouco onde a gente está investindo. Não pode comprar um fundo imobiliário ou uma ação só porque pegou uma dica quente, uma recomendação. Falaram que esse fundo vai bombar ou que esse fundo vai pagar um excelente dividendo. E às vezes nem sabe o que tem dentro daquele fundo. Então não sabe o que é fundo, não sabe quem é o gestor, não sabe qual é o histórico, não sabe o que tem dentro daquilo, simplesmente vai movido por um sentimento de ganância. E a volatilidade
Eu faço minhas as suas palavras, viu? Entende? Então, a volatilidade nesses casos, ele assusta, porque a volatilidade, quando a gente entra no mercado movido apenas por uma dica, por uma ganância ou uma expectativa irreal de lucro, de rendimento, quando a coisa vai no sentido contrário que a gente espera, vem o sentimento oposto, que é o sentimento de medo. Então, a volatilidade pode ser uma coisa boa ou ruim, depende de como a gente se posiciona em relação àquele investimento. Se a gente tem um conhecimento mais definido, um conhecimento mais profundo, não precisa ser um expert, porque isso ninguém vai ser. Eu acho que, porque onde a proliferação de fundos, é muito difícil acompanhar sequer os nossos fundos, quanto mais tudo que tem no mercado, né? Mas se a pessoa conseguir entender um pouco, pelo menos os seus fundos, quem é o gestor, qual é o histórico, mais ou menos onde são localizados os imóveis, caso de imóveis físicos, né? Então, ele já tem uma noção boa e ele já pode lidar melhor com a volatilidade e até tirar proveito da volatilidade para realizar boas compras em momentos favoráveis ou negativos do mercado. Então, eu gostaria de passar agora para uma experiência que eu tive ano passado, quando começou a ter essa questão da pandemia, né? Bem, então, deixa eu contar minha experiência, que eu acho que foi uma experiência intensa para mim em fundo imobiliário. Acho que foi mais ou menos uma virada. Não só em fundo imobiliário, mas também com relação à volatilidade, né? Porque ano passado, quando teve a pandemia, começou em março, alguns setores de fundos imobiliários foram muito atingidos pelo fechamento dos shoppings. E a minha carteira era muito diversificada, mas o maior percentual, o setor mais significativo da minha carteira era o setor de shopping. Esses que só tinham shopping, eu fui tirando, fui vendendo. E gozado que naquela época o setor logístico começou a bombar por causa do e-commerce. Então, todo mundo que parou, assim como o shopping desvalorizou, o setor logístico começou a aumentar a procura por causa do e-commerce. Então, tinha fundos imobiliários do setor logístico que se valorizaram muito. E o yield ficou muito pequeno. Não ficou zerado, quase, como o rendimento do shopping ficou zerado, mas o yield do setor logístico ele ficou meio fora da realidade. Ficou um yield muito baixo, mesmo considerando uma redução da taxa Selic, que coincidiu com o movimento de queda da Selic. Então, naquele momento, eu comecei a vender shoppings com prejuízo, né, algum prejuízo, e eu comecei a vender também setor logístico. Porque eu reparei que a renda, o ganho de capital com a venda das cotas do setor logístico compensava o prejuízo do setor de shopping e me pagava um rendimento que equivalia a 5 anos de aluguel. Entende? Então, quer dizer, a cota disparou tanto que se eu pegar aquele ganho de capital por cota, equivalia a 4 anos de rendimento daquela cota. Então, eu falei, por que eu não vou? Porque eu não vou antecipar 4 anos de lucro. Eu não vendi a carteira toda de logísticos, mas tinha alguns logísticos, eu vendi metade, brincando, da carteira. Eu falei, eu vou botar 4 anos de aluguel no bolso, porque uma hora isso aí vai mudar. Lógico, a Selic não vai ficar baixa e nem baixando para sempre. A gente sabe que o fundo imobiliário é muito influenciado pela Selic, e nem o setor logístico vai ficar nessas alturas todas que são meio irreais, né? Então, eu vendi, compensei parte do prejuízo no setor de shopping com o setor logístico. E comecei a investir em fundos de papel, que CRIs e CRIs e LCIs, né? Que são aqueles fundos que a gente chama de investimento, né? E tem vários, né? De recebíveis imobiliários, que não é lastreado no imóvel, mas é lastreado num crédito imobiliário, né?
Então, esses fundos davam um rendimento absurdo, continuam dando, porque muitos eram dívidas atreladas ao IGPM, e o IGPM não parou de crescer. Então, o que eu percebi, simplificando, é que com o rebalanceamento da carteira, eu consegui compensar a queda da renda dos shoppings aos poucos. Foi compensando, que os movimentos têm que ser feitos aos poucos, né? E mudar aquela concentração em shopping, começar a aumentar no setor de papel, que chama, né? Fundos imobiliários de papel, atrelado à dívida imobiliária. E com isso, com o passar do tempo, o percentual de FIIs da minha carteira foi reduzindo. Quer dizer, antigamente o FII era 25%, na época que o FII estava bombando, estava super valorizado, era 25%, até mais da carteira geral. E foi caindo, caindo, caindo. Hoje ele está 20% da carteira. Só que a renda está 25% maior do que a renda do ano passado, que já foi a minha maior renda em fundos imobiliários. Entende? A minha renda de fundos imobiliários está crescendo, reinvestindo sempre os rendimentos e aportando um pouco. Mas, mesmo com a redução do setor de shoppings, que era majoritário, a renda cresceu 25%, o que eu achei uma coisa muito boa, porque com menos capital investido eu posso ter uma maior renda. Quem tem foco na renda gosta disso, né? E liberou para eu investir em ações e outras coisas, né? Eu vendi alguns fundos de shopping e comprava as minhas ações favoritas. Então, eu acho que isso aí faz parte do processo, né? Acho que uma das decisões mais importantes de todo investidor é a alocação de ativos, né? Então, esse balanceamento, esse equilíbrio entre renda fixa, ações boas pagadoras de dividendos e fundos imobiliários, esse mix ele tem que ser quase que perfeito de acordo com o perfil de investidor de cada um. Então, isso precisa realmente ser respeitado, porque às vezes as pessoas ouvem, né, a gente falar de ações, de fundos imobiliários, de renda variável, e eu vejo dois extremos. Um é que a pessoa hesita muito, tem muita reserva de molhar os pés, como você falou, né? De fazer ali os primeiros experimentos, porque você não precisa ir com muita sede ao pote, nunca, jamais. Agora, é importante dar um primeiro passo, é importante você molhar os pés, é importante fazer como você fez, né? Começa a estudar o setor, começa a se interessar, para poder tomar boas decisões, não deixar ser levado por modismos, ou porque você quer seguir a manada, ou porque alguém te deu uma boa dica, ou porque você participou de uma live, ou ouviu um youtuber, ou um analista, ou um gestor. Nossa, são, como você disse uma vez, a variedade de oferta de investimentos, de opções, acaba aqui trazendo uma sobrecarga de informação que faz com que o investidor, pessoa física, leigo, se sinta perdido diante desse universo, né? E até comece a acreditar que ele não é capaz, ele ou ela, né? Não seja capaz de tomar suas próprias decisões, o que é uma grande mentira. Então, eu gosto, né, do exemplo do João, porque ao longo desses anos todos, João sempre aí lutando para conhecer, para se informar, para desenvolver também uma filosofia de investimento. E eu acho que isso é o mais importante, porque se você tem uma boa filosofia de investimento, você vai fazer uma boa alocação. E a alocação é o fator principal para determinar qual tipo de retorno você vai ter
no capital investido. Então, se você investe em renda fixa, a sua expectativa de retorno tem que estar alinhada com a realidade da Selic. Porque, como eu sempre digo, não existe almoço grátis. Então, se a Selic está pagando 5,25, você vai receber algo em torno de 5,25. Né? É um pouco mais, um pouco menos, depende da sua estratégia de investimento em renda fixa. Como o João disse, tem muitos fundos imobiliários, né, esses que ele mencionou de papel, que estão atrelados a juros. Só que o fundo imobiliário ele tem que oferecer um juros mais competitivo do que a própria Selic. Senão, por que eu vou investir num fundo imobiliário, né, que eu não conheço o gestor, que eu não sei qual é a filosofia dele, se eu posso obter o mesmo tipo de retorno simplesmente deixando o meu dinheiro no fundo DI e obter lá 5,25, desconta lá alguma coisa de imposto de renda e está tudo certo. Então, para você realmente ter um ganho maior, você precisa estudar, precisa conhecer, precisa, assim, saber o que está fazendo, né? Então, não existe certo ou errado, nem melhor ou pior. Eu acho que o que existe é cada um tem que saber se conhecer, né? Saber qual é o seu perfil e ver por onde que quer começar, mas não pode ficar parado, porque ficar parado, ficar refém de banco grande, investir mal, custa muito dinheiro, sai muito caro. E essa conta a gente só vai ver à medida que o tempo for passando. E a gente vê que o dinheiro não trabalhou adequadamente para a nossa situação previdenciária. Então, eu acho que essa conscientização ela é muito importante, porque se nós utilizarmos uma filosofia bem fundamentada, eu acredito muito que nós vamos obter retornos diferenciados, não somente diferenciados, eu arrisco até a dizer que são até surpreendentes, né? E eu vou puxar a sardinha aqui um pouco para o lado aí das ações, João, e aí eu queria que você comentasse também, que é o caso da Petrobras, né? Que é uma notícia aí fresquinha. Quando saiu a notícia ontem, eu acho até que eu estava fazendo uma live, e aí eu fui ver a notícia, né? Alguém mencionou que Petrobras havia acabado de anunciar os dividendos, e foi assim uma surpresa, né? O lucro de 41 bilhões é um negócio assim, loucura, né? 41 bilhões num trimestre. Imagina se fizer isso ao longo do ano, né? Vai ser mais de 100 bilhões de lucro. É um negócio assim que é muito dinheiro, é muita grana, é muita lucratividade. Então, ações têm esse benefício, mas o que a gente vê e acompanhando, né, a gente já sabia que Petrobras ia pagar excelentes dividendos. A gente já sabia que Vale do Rio Doce vai pagar excelentes dividendos. E não são só essas duas empresas, tem muitas outras. Por isso que eu digo, aqueles 10, 15 minutos que eu tive tempo hoje para poder me atualizar, eu fiquei assim, até entusiasmado, confesso que eu fiquei bastante animado, porque Banco do Brasil vai pagar excelentes dividendos, Engie Elétrica vai pagar excelentes dividendos, e a lista não acaba por aí. Para, né? Então, vai ser um ano muito bom de dividendos, e essa é uma das vantagens, e um dos motivos pelo qual eu gosto muito de ações, porque quando o momento é bom, é quase que uma enxurrada assim, de dinheiro que vai para o bolso do acionista. Né? O imóvel ele tem essa limitação. Tá? Eu acho que fundo imobiliário é muito bom, principalmente para quem está começando e nunca investiu em renda variável, como uma boa etapa, mas eu acho que as oportunidades, para quem tem mais paciência e uma visão de longo prazo,
as ações são imbatíveis, tá? Eu gosto de fundo imobiliário, mas hoje eu não dedico tanto tempo, porque eu acho que a oportunidade maior continua sendo nas empresas, e nas empresas brasileiras. Eu não gosto nem de considerar empresas lá fora, no exterior. Muita gente fala aí de comprar empresa, né, americana. Eu acho que as empresas americanas estão todas muito caras, ainda mais para pagar em real, para comprar em dólar. Mas, enfim, eu acabei saindo aqui um pouco fora, né? Posso aproveitar o gancho? Fala aí. Posso falar? Eu vou aproveitar o gancho, já que você entrou na parte de ações, para falar de ações também um pouco, né? Que justamente nesse momento da pandemia, eu tive que fazer um rebalanceamento. Eu gosto de fazer uma gestão ativa da carteira, tanto de ações quanto de fundo imobiliário. E ano passado, antes da pandemia, a Bolsa estava no pico, 120 mil, e todo mundo falando que ia chegar a 150 fácil, né? Mas já tinha algumas nuvens no horizonte, né? Então, eu resolvi desfazer daquelas ações que não eram pagadores de dividendo, ações especulativas, né? Como eu falei na última live, e começar a focar nos dividendos, né? E aportando. Aí teve aquela queda da pandemia, né? Que o Ibovespa e as ações em geral caiu muito. Aí comecei a comprar mais ações. E naquele período, realmente, a renda, eu fui plantando para colher nesse ano, né? Então, eu fui começando a entrar em ações boas pagadoras de dividendo, que eu não tinha. E aí, setor de telecomunicações, fui expandindo um pouquinho, né? Para outros setores. Então, e hoje eu vejo que a renda, até o título da live, né? A renda dobrou. E realmente, esse ano, ano passado, mesmo com a pandemia, já tinha sido o melhor ano de renda de ações em relação aos anos anteriores. Esse ano, até junho, início de julho, eu já tinha recebido de dividendos e juros de capital próprio o equivalente a todo o ano passado. Por isso é o título da live, que a renda dobrou. Na verdade, o ano ainda não terminou, não está sacramentado que vai dobrar ou não, mas pelo menos até o meio do ano, a renda foi equivalente, né, a todo o ano passado. Entendi? Em menos da metade do ano. Quer dizer, eu estou prevendo que as empresas vão continuar pagando os dividendos, até por causa desse projeto, né, de taxação de dividendos. Muitas empresas estão prevendo aumentar os pagamentos, né, antes de serem taxados, né? E eu acho que as perspectivas são realmente, não digo dobrar, mas ser bem superior. E o dividendo é uma coisa interessante. Eu vejo que se a gente continuar, a gente vai plantando, vai reinvestindo e vai colher lá adiante. Se a gente tiver paciência e foco, e uma mentalidade de investidor e não de apostador, a gente vai compreender melhor os ciclos de mercado. Entende? Por exemplo, como eu falei que os shoppings de logísticas eu vendi parte da carteira porque estavam muito caros, por quê? Naquele momento cheio de subscrição, o valor dos rendimentos por cota caindo e o valor da cota aumentando, então o yield fica muito barato. Eu sabia que isso aí não vai durar para sempre. Uma hora, isso vai voltar, e já está voltando. Porque à medida que a Selic começa a subir, fundo imobiliário, ação é muito... tipo assim, a Selic sobe, em geral, a renda variável tende a cair, né? Que o pessoal começa a migrar. Por que eu vou ficar no risco se eu posso ganhar tanto sem risco? Então, aquele pensamento imediatista, né? Então, isso leva as ações a caírem um pouco. Fundo imobiliário cai mais ainda. Então, aqueles fundos imobiliários mega valorizados, hoje, já está chegando no ponto convidativo. Ainda está dando um yield de 7%, quase 7%. Eu vou esperar chegar a 7%, 8% para voltar a comprar. Então, aquele preço que eu vendi com aquele lucro que eu botei os aluguéis antecipados,
Hoje eu já posso recomprar, porque ninguém quer comprar mais. Porque aquele que era supervalorizado agora, que eles estão parando de emitir tanta subscrição de novas cotas, o rendimento está aumentando e o valor do fundo está indo no sentido contrário, está caindo. Então, o yield está aumentando. E porque ninguém quer comprar fundo imobiliário ou ações quando é bom comprar. O pessoal só quer comprar na euforia, quando está lá em cima. Normalmente, né? Atrai as pessoas. Então, a gente tem que, mais ou menos, ter uma filosofia de investidor, uma filosofia de longo prazo, e não uma filosofia de apostador. O apostador, ele aposta e quer ter o ganho no curto prazo, e se acontecer alguma coisa fora daquela expectativa, muito otimista às vezes, ele se apavora. E o investidor não, ele está sempre plantando com foco no longo prazo. Então, a gente começa a desenvolver uma coisa que é muito importante para o bom investidor, aqueles velhinhos bilionários da Bolsa, o Buffett, o Bassi, fala que essa virtude é muito importante, que é a paciência. A paciência e a disciplina são super importantes. Exato, não, com certeza. João, a Darlene aqui do Instagram está perguntando quais são os FIIs, né, que são bons aí de pagamento de rendimentos. Então, se você puder falar aí um pouquinho sobre... Eu posso falar assim, a proliferação de FIIs está tão grande hoje em dia, que eu acho que hoje em dia deve ter pelo menos 400 ou mais FIIs. Toda vez que eu vejo vamos dizer assim, as indicações de FIIs que saem na mídia, tem um monte de letrinha que eu não tenho mais a menor ideia do que seja. Que antigamente eram poucos, agora são tantos que a gente... Mas eu vou falar um pouquinho daqueles que eu gosto, né? Não é nenhuma recomendação, mas aqueles que ela tá há muitos anos e que eu gosto, né? Ela está falando aqui que é difícil de analisar. E realmente, né? Mas, assim, a ideia não é a gente virar analista de empresa, né? Eu também não gosto de ficar analisando, e isso aí acaba travando. Eu acho que é muito bom a gente escolher setores, seja no mercado acionário ou em fundos imobiliários, que são tradicionalmente à prova de bala, que são tradicionalmente bons pagadores de dividendos, que têm histórico, que têm consistência, que têm um período longo de lucratividade. Então, que não são novos na praça, que né, não tem assim... Não é muito recente, né? Acabou de lançar um IPO. Então, eu acho que o ideal, né, se a gente for começar a fazer análise, e aí eu peço o João para entrar um pouco nisso, é começar a analisar através dos setores. Eu, por exemplo, quando falo de ações, eu começo pelas elétricas, principalmente pelas transmissoras de energia elétrica, porque, na minha opinião, não existe setor mais conservador do que transmitir energia elétrica. Os contratos são de 20, 30 anos, estão atrelados ao IGPM, enfim, não depende da economia, se a economia está subindo, está caindo. Né, outros setores como bancos grandes, seguros, utilidade pública, telecomunicação, são setores assim muito tradicionais em pagamento de dividendo. Então, eu queria que você desse uma pincelada, João, dos setores que são à prova de bala aí nos fundos imobiliários, nas FIIs. O setor logístico tem muitos fundos imobiliários bons, né? Mas dentro da minha carteira, aquele que eu gosto mais é um que é muito conhecido no mercado, que ele é muito tradicional e ele é um dos mais negociados. O HGLG ele é muito, muito bem administrado, né? Eu gosto do setor de recebíveis imobiliários
e aí tem vários fundos bons, a pessoa pode escolher, tem fundos que têm um yield excelente, bem administrado, e outros que são muito caros, também porque sempre eles são muito procurados, né? Então é bom comprar na subscrição, tipo o Iridium, né? E eu gosto do fundo da RSR, eu acho muito bom. E tem a só opinião minha, estou falando da minha carteira, não é recomendação, né? Cada um tem que buscar aquilo que é melhor, né? Para si. Tem o setor de. Hoje em dia, eu gosto muito do setor de logística e o setor de recebíveis imobiliários. Eles são mais considerados à prova de bala. O setor de lajes corporativas, eu acho que hoje em dia, principalmente depois da pandemia, já ficou evidente algumas questões que são desafiadoras, vamos dizer assim, para essa área, né? O setor de shopping, então, hoje em dia está muito afetado pela pandemia, vai voltar, é um setor bom, merece estar na carteira, tem vários shoppings bons, né? Normalmente é bom a pessoa ficar num fundo de shoppings que tenham vários shoppings em várias regiões, né? Não ficar... Antigamente eu não me importava em ter fundo de shopping monoativo. Hoje eu já não gosto mais. Eu prefiro ter que sejam multiativos, né? E qual setor mais que a gente pode ver? Então, normalmente são esses os mais importantes, né? Recebíveis, shoppings, logísticos e lajes. E com isso você já pode montar uma boa carteira de fundos imobiliários com foco na renda mensal. E o momento é agora que está ficando bom, porque agora justamente as pessoas não estão mais querendo, por causa que a Selic está subindo e o rendimento dos fundos imobiliários, eles são impactados pelo aumento da Selic. Então, a cota do fundo naturalmente vai se reduzindo. Então, agora é que está entrando numa época boa de comprar, porque justamente ninguém quer. Então, é aquele negócio, o investidor, ele compra quando está barato. E ele vai plantando para ficar depois. E não é questão de moda, não vai comprar tudo em fundo imobiliário, vai comprar alguma coisa em fundo imobiliário, né? Então, isso é importante, porque justamente na hora que ninguém quer, é que os rendimentos estão mais altos. Você vai ter fundo aí que está pagando 8% fácil de yield. E no setor de lajes corporativas. Então, quer dizer, então, uma coisa assim que a pessoa tem que parar para analisar, né? Exatamente. Eu acho assim, eu vou dar aqui um resumo, que a gente já está chegando aí, né, na nossa hora cheia. Vai passar um pouquinho, obviamente, que depois eu vou pedir para você também fazer o fechamento, mas o que eu gostaria de deixar aqui é que, né, o investidor está montando a carteira, ou ela, né? Está montando a carteira. Então, tem lá a renda fixa, que agora está melhorando. Então, aquele dinheiro que ficou meio que parado para servir como um colchão de liquidez, agora começa a dar sinais de vida. Então, isso vai agregar valor para a sua carteira, essa parcela da renda fixa. As ações, para quem já vem investindo, está colhendo, como o João falou, os frutos de um investimento que foi feito lá atrás, porque o bom foi comprar Petrobras, Vale do Rio Doce, lá atrás, né? Talvez agora, não sei, acho que também é um bom negócio, isso aí cada um tem que avaliar por si. Mas que começou a enxergar só de acompanhar, tá? Como eu acompanho o mercado, isso já meio que vai quase que naturalmente. Não é porque eu sento lá e me debruço sobre o balancete da Petrobras, da Vale do Rio Doce, não. Eu vou acompanhando as opiniões, as análises, o consenso de mercado, e você vai construindo uma opinião assim,
que vai se formando naturalmente, porque você passa a enxergar as oportunidades que surgem nessas empresas, que elas estão melhorando, né? Que elas começam a mostrar resultado. É que nem banco grande, todo mundo falando, muito blá, 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 muito mimimi em torno de banco grande, e agora eles estão entregando o resultado, entregaram do primeiro trimestre, agora do segundo trimestre, e só resultado bom. Eu não vi nenhum resultado ruim até agora. Então, assim, a gente precisa sair da poupança, isso aí é fato. A gente não pode ficar refém de banco grande e ter ali uma remuneração abaixo do CDI, ou seja, abaixo de 5,25% hoje. Isso é inadmissível, né? Então, hoje, com tanta informação disponível, não dá para a gente ficar ou ter uma remuneração abaixo de 5,25%. E, olha, reduzindo imposto e reduzindo custo administrativo. Não dá para aceitar. E aproveitar as oportunidades que surgem, né? Como fundo imobiliário e ações. Ainda vejo muita oportunidade em ações com bons fundamentos, com histórico, com lucratividade, com consistência e que foram boas pagadoras de dividendos no ano passado e devem continuar sendo boas pagadoras de dividendos esse ano e tem uma probabilidade alta de continuar remunerando muito bem o acionista amanhã e depois. Por quê? Porque tem histórico, tem consistência. Então, essa decisão, né, ela não é tão difícil, não precisa ser um analista, né? Agora, precisa fazer uma alocação equilibrada. Então, eu chamei o João aqui hoje para ajudar um pouco dessa visão melhor sobre fundos imobiliários, como tem sido bom para ele, né? Como que ele viu o resultado, e essa é a melhor forma da gente enxergar resultado. Quanto dinheiro entrou na nossa conta? E fazer essa avaliação todo ano. Então, muito obrigado aí, João, por compartilhar isso, né? Porque, no final das contas, é isso que vale, né? É o fato, é a realidade, né? Não é oscilação, ela é meio que ilusória, né? A ação pode valorizar muito hoje, mas amanhã ela pode despencar. E aí, como é que a gente vai ficar? Então, a maneira de você não ter estresse e de ter mais segurança e mais tranquilidade para ir tocando os seus investimentos de uma forma consciente e responsável é realmente fazer esse balanceamento, né? Ter esse equilíbrio nessas categorias de investimento e respeitando o seu perfil e tomando as suas decisões com bastante embasamento, bastante fundamento, porque fazendo assim eu acredito que você vai conseguir retornos diferenciados, como o João aí, né, fez a estratégia, e a gente tem que ser estratégico, uma coisa que eu vejo muito pouca gente falando, sobre estratégia. Às vezes a estratégia pode ser, agora, por exemplo, botar mais dinheiro em pós-fixado. É uma boa estratégia hoje, porque você tem uma perspectiva de um cenário base em que a taxa Selic vem subindo e ela deve chegar até 7, 7,5. Não é uma estratégia ruim você aplicar hoje em pós-fixado. Talvez seja muito melhor do que aplicar em pré-fixado, né? Porque a sua margem vai ficar cada vez menor à medida que a Selic for subindo. Indexado, não sei, porque a inflação saiu um pouco fora do controle, talvez agora ela, né, seja mais contida, com os juros subindo, então eu não sei se o indexado nesse momento é o melhor, mas há um ano atrás foi excelente. Foi excelente. E tem muita empresa, como as transmissoras, que tem contratos atrelados aos indexados. Então, por isso que elas ganharam muito dinheiro. Empresa de seguro também vai ganhar dinheiro com a alta da Selic. Então, assim,
você entendendo alguns movimentos básicos da economia e como ela afeta determinados setores, você pode tomar decisões inteligentes, bem fundamentadas e colher bons resultados aí no longo prazo. Então, o João, ele traçou a estratégia dele e ele está vendo que deu certo. Isso é muito legal. Então, a gente poder desenvolver o pensamento independente, né? Leva tempo, mas com paciência, com um pouco de conhecimento, seguindo aí uma filosofia sólida de investimento, você pode se surpreender com os resultados, mas tem que fazer isso gradativamente. João, eu vou passar aí a palavra para você, você dá o seu fechamento e a gente vai ficando por aqui, né? Desde já eu já agradeço aí a sua participação, o pessoal aí que está com a gente até agora, né? Então, João, você faz aí o encerramento, por favor. E antes de eu me despedir aqui, só avisar que semana que vem é a semana do 4 em 30, né? Estou liberando aí aulas exclusivas, online, gratuitas, e quem quiser participar é só se inscrever, o link está na minha bio, participe, se inscreva, e eu espero encontrar muitos de vocês lá nessas aulas semana que vem. João, a palavra está contigo, manda ver e faz aí o fechamento, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade do Paul, as pessoas que estão assistindo essa live, e deixar uma grande lição que eu tenho tido nesse período de investidor. É que eu vi num site de investimentos que eu assino, né, uma palavra muito interessante, diz assim: a gente não pode mudar o mundo, a gente só pode mudar a nós mesmos. Não adianta a gente culpar os outros pelas nossas decisões de investimentos. Nem o Paulo Guedes, nem o Bolsonaro, nem o Trump, o Biden, ou quem quer que seja. A gente não adianta reclamar das regras do jogo, não adianta a gente reclamar da legislação, da taxação de dividendos ou de qualquer coisa. A gente não tem controle sobre essas coisas, a gente não pode mudar essas coisas. A única coisa que a gente pode fazer é mudar a nossa atitude, a nossa filosofia de investimento, a nossa maneira e definir bem os nossos objetivos e procurar, dentro de qualquer contexto, extrair aquilo que pode mais nos beneficiar e sempre ter uma atitude mais assertiva, mais disciplinada, mais paciente, aprendendo com os erros, porque é normal, não se desesperem, não fiquem preocupados em errar, porque faz parte do aprendizado. E sempre procure melhorar a sua atitude, melhorar, sempre vendo a maneira que você possa se sentir mais à vontade, mais confiante e mais seguro dentro dos seus objetivos. E tirar proveito daquilo que o mercado oferece. Volatilidade não é risco, volatilidade é oportunidade para quem tem os seus objetivos claros e quem sabe o rumo que quer chegar. Então, aproveite a volatilidade a seu favor e bons investimentos. Vamos continuar sempre aí no jogo, apostando quer dizer, investindo, independente do que acontecer no mundo aí ao nosso redor, né? A gente tem que cuidar daquilo que é nosso, que ninguém vai cuidar pela gente, tá? Valeu, João. Aqui o Wilson dizendo que o fechamento foi brilhante. Obrigado aí pela dica. É sempre um prazer enorme aí conversar com você. Agora ao vivo, melhor ainda. Então, estou sempre também aprendendo com você. Obrigado aí de coração. Tamo junto. E a gente se vê aí até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, boa gente. noite. Obrigado, Paulo. Valeu, João. Obrigado.